Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Espero que encontrar todos muito bem, com muita saúde e muita paz. Bem, vamos dar continuidade aos nossos estudos então do livro Caminho, Verdade e Vida. Antes de mais nada, eu quero agradecer aí os amigos, que se dispuseram a assistir o primeiro vídeo do retorno dos nossos estudos. Muito obrigado. Aos amigos novos também aí que se inscreveram no canal, quero agradecer demais. Todos sabem, os amigos, quando eu comecei esse projeto de conversar um pouco sobre o livro Caminho, Verdade e Vida, o objetivo era que nós pudéssemos ter mais contato uns com os outros, Foi pouco antes da pandemia e depois com a pandemia. Então o objetivo, nós já fazíamos estudos nas nossas casas, mas durante o período da semana nós ficávamos distanciados. Então o objetivo foi ter uma maior presença entre os amigos. Então, mesmo estando aqui na minha casa, fazendo esse vídeo, e muitos estão distantes de mim, é como se estivéssemos juntos. Assim é que eu sinto a presença de todos os amigos que participamos tantos anos de estudos e de trabalho espírita e cristão. Então isso para mim é uma alegria muito grande. Não tem nenhum projeto aqui de ser influenciador, youtuber, nada disso. É apenas um grupo que está interessado em bater o papo. É como se eu estivesse aí na sala ou na casa espírita, nós reunidos juntos e conversando sobre o Cristo acima de tudo, em primeiro lugar, e sobre aquilo que a doutrina nos ensina diariamente como conduta de vida acima de tudo. Esse é o objetivo da doutrina, nos tornar seres melhores, homens melhores, no sentido homem de humanidade. Então hoje nós vamos conversar, então, é a lição número 50, onde Emmanuel vai abordar o versículo 14, o capítulo 14, versículo 12, da carta aos Romanos, de Paulo, que lá vai dizer, de maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Isso é muito importante. Cada um dará conta de si mesmo a Deus. Nós vamos primeiro contextualizar, depois nós vamos conversar sobre esse assunto que é muito importante. Se nós entendêssemos isso, que nós podemos interagir uns com os outros, devemos fazer isso, ser participativos na nossa vida, na comunidade, na nossa confissão, naquilo que participamos. Mas, acima de tudo, nós teremos que dar conta de nós, de nossas ações, de nossos feitos. E isso aqui ratifica plenamente o princípio da individualização, da individualidade, não do individualismo. É diferente, porque cada um de nós somos seres únicos, irrepetíveis. Não temos como transferir as nossas responsabilidades para o outro, Então, no contexto, Paulo, na carta aos Romanos, no capítulo 12, no 13, Paulo vai falar da conduta cristã, Paulo vai falar da disciplina, Paulo vai abordar estas questões, e o capítulo 14, ele vai falar sobre a liberdade do amor e da caridade. A caridade que é o amor em ação, o amor em exercício, não é isso? Então, Paulo vai fazer uma exortação muito importante, para ir agora no capítulo 13, quando ele fala da disciplina e da conduta cristã, vai surgir uma discussão na comunidade, sobre assuntos. Ele vai fazer uma séria advertência, porque esta questão que tem causado tantos problemas, para a comunidade em termos de conflito, dissidências, separações, são questões que ele vai chamar de questões secundárias, são meras particularidades, e isso acontece conosco até hoje, São questões naquela época de discriminação, de tabus, de cultura, de costumes de cada povo, de cada tribo, a questões da alimentação, a questão dos calendários. Uns observam umas datas, outros não, o culto, uma série de outras situações, mas aqui a questão, principalmente, é a questão dos alimentos, aquilo que é puro e aquilo que é impuro, Paulo diz que esses assuntos, cada um tem o direito de fazer o que quiser. O que não pode gerar conflitos uns com os outros.
Porque esses assuntos, o culto, a materialidade do culto, a literalidade do culto, não vai levar ninguém a nada. Isso não transcende, não nos leva a Deus, não nos espiritualiza, não nos traz nada de positivo. Isso é uma mera questão comportamental, cada um decide a sua. Não tem problema, desde que esteja dentro da conduta cristã, que é regida pelo amor, pela misericórdia, pela compreensão, pelo entendimento do outro. Porque ele fala, aquele que é forte na fé, no sentido verdadeiro, ele tem que ajudar o fraco. Agora aqui, aquele que se diz forte na fé, é o que está gerando essas dissensões e essas discussões, não é? Então são meros tabus e convenções, é o que o Paulo está dizendo. Porque ele vai deixar bem claro em outro versículo, que a impureza, aquilo que nós declaramos impuro, na realidade, já está impuro dentro de nós, dentro de nosso coração, dentro do nosso sentimento. É a necessidade que nós temos de olhar para o outro e desclassificá-lo na sua conduta, nas suas preferências, naquilo que ele decide como normal para a sua vida, para o seu dia a dia. Nós vamos ler alguns versículos bem rápido, não é? Para a gente entender esse contexto importantíssimo que Paulo fala, que nós podemos tomar hoje em dia como diretriz de comportamento e permanecemos nessas, desculpe eu usar o termo, nessas picuinhas de observâncias desnecessárias que não levam a nada, que não espiritualiza, que não leva o homem ao caminho da espiritualidade, ou seja, do encontro consigo mesmo. Então, Paulo vai dizer no versículo 1, né, acolhei quem fraqueja na fé, sem discutir suas opiniões. Se as opiniões são incorretas, corrija com entendimento e com compreensão, mas sem exigências, sem discriminações. Não é? É levar o outro à compreensão, ao entendimento, e não discriminá-lo. Não é? Então, no versículo 5, Paulo diz, um distingue dias, outro aceita qualquer dia, cada qual siga a sua convicção, porque é um direito de cada um ter as suas convicções. Se ela é errada ou certa, é no entendimento, é no dia a dia, é pela conduta e pelo exemplo que aqueles que discordam vão entrar num acordo, num caminho de equilíbrio, não é? No versículo 7, Paulo vai nos dizer o seguinte, ninguém vive para si, ninguém morre para si, não é? Porque aqui é o caminho do egoísmo. Se só aquilo que eu pleiteio, só aquilo que eu quero, só aquilo que eu recomendo, ou só aquilo que eu tomei como norma, é que a comunidade tem que viver, ou seja, eu estou vivendo para mim e morrendo só para mim. Não é? Aonde está o espírito de coletividade da comunidade, não é? No 8, no 10, Paulo vai falar uma coisa importantíssima. Paulo vai dizer, tu, por que julgas teu irmão? Olha, essa pergunta é fundamental. Tu, por que desprezas teu irmão? Todos teremos de comparecer diante do tribunal de Deus, como está escrito, é uma previsão, não é? No versículo 13 e 14, Paulo diz, deixemos de julgar-nos mutuamente. O tempo todo uma comunidade, todo mundo é um ping-pong de julgamentos, um volta para o outro com as suas opiniões, com os seus particularismos. Procurai antes não provocar o tropeço e a queda do irmão. Pelo ensinamento do Senhor Jesus, eu sei que estou convencido disto. Nada é impuro em si, mas o é para quem tem como tal. Ou seja, quem tornou as coisas impuras, porque tudo que Deus criou é perfeito. Não há nada da criação divina, seja alimentação, seja dias, porque os dias são convenções humanas. A alimentação, a preferência de cada um são convenções humanas. Um diz que é puro, o outro diz que é impuro. Não procede de Deus essas afirmações. Por isso que eu gosto de dizer, são picuinhas humanas. Paulo é porque era muito educado, tinha boa formação, não falava isso. Não é? Nós perdemos o tempo na essência dos ensinos do Cristo para nos apegarmos e colocar isso como obstáculo, como tropeço na nossa conduta cristã. Não é? No versículo 17, Paulo vai dizer algo muito importante. O reinado de Deus não consiste em comidas e bebidas, mas na justiça, na paz, na alegria do Espírito Santo.
Então, olha como é importante isso. O reinado de Deus, se nós pleiteamos uma vida, uma morada, nenhuma das moradas do Pai, uma vida que tem um padrão do reinado de Deus, como ele diz, Jesus disse antes de iniciar o Sermão do Monte, não é? E as bem-aventuranças, quando ele nos diz que aquilo lá são os parâmetros que nós temos que adquirir em termos de qualidade e de evolução moral para pleitearmos o reinado de Deus, não é comida, não são os dias, não é? Não consiste em comidas, porque Paulo disse bem, isso não transcende, isso não vai conosco, não é? O corpo ficará, o que se alimenta é o corpo, o espírito não vai levar nada disso. Por isso não é importante. Isso trata de uma relação entre nós na comunidade, de sermos justos uns com os outros, de promover a paz e gerar a alegria do Espírito Santo, ou seja, a infusão da energia de Deus em nós, para que tenhamos uma relação alegre, feliz nas nossas relações humanas, no nosso dia a dia. Então isso não está fundamentado nessas coisas. Aí olha o que ele diz no versículo 20. Por um alimento não destruas as obras de Deus, tudo é puro, mas é mal comer, provocando a queda do outro. Então, se eu chamo alguém para se comer na minha casa, sabendo que ela rejeita aquele tipo de alimento, eu, além de comer na frente, lá no caso eles comiam na comunidade, onde se reuniam naquela época para fazer o culto, para estudar o Evangelho, para estudar o que foi escrito, que já tinha de escrito do Evangelho, aquilo que Paulo, né, levava ao conhecimento de todos e a comunidade, não é? Então, o objetivo era fazer que cada um entendesse, não é, que o objetivo ali é favorecer a paz mútua. Então, se eu convido alguém, eu sirvo justamente aquilo que a pessoa rejeita, ou faço questão de provocá-la, comendo aquilo que ela acha impuro, desfazendo nele, gerando no outro todos esses conflitos, essas complicações nas relações. É isso que nós temos que entender no dia a dia, na nossa convivência, não é? Então, nós todos, nas nossas relações do dia a dia, Paulo vai fazer, Emmanuel faz 3 classificações, não é? Na família, no lar como um todo, na família como um todo, no lar e na nossa convivência, naquilo que nós nos relacionamos no trabalho e etc. Então, todos nós somos seres ainda a caminho da perfeição, somos seres perfectíveis, mas estamos trilhando o caminho da perfeição e todos chegarão lá, não é? Mas todos nós temos o nosso percentual de erros e acertos, mas não é gerando conflito que nós vamos chegar num denominador comum. No conflito e na dissensão, nós vamos fazer o quê? Estacionar, estagnar, seremos almas paralisadas. Todos nós temos esse percentual negativo e positivo. Ou seja, é um ajudando o outro, onde as opiniões não podem ser de forma ortodoxas, impostas. Tem que haver entendimento e compreensão. Então, conforme o versículo 1, nós vimos que Paulo está falando aqui de alteridade, de uma relação onde nós vamos ao outro se exigir que ele pense como nós e haja como nós. Interagir com o outro de uma forma, dentro dos preceitos de uma alteridade e de uma relação sinérgica, de cooperação mútua uns com os outros, é compreensão, é entendimento, não é julgar o outro, não é? Então é razoável que o homem se consagre à solução de todos os problemas, né? Alusivos à esfera que o rodeia, nas circunstâncias que nós vivemos no dia a dia, no mundo. Agora, entretanto, diz Emmanuel, é necessário saiba a espécie de contas que prestará ao Supremo Senhor, ao termo das obrigações que lhe foram cometidas. O termo das obrigações é quando nós partirmos. Todos nós acertaremos conta. Nós que acreditamos na vida após a morte, na sobrevivência do espírito, na vida ativa do espírito no pós-mortem, então que nós vamos continuar tendo uma vida de relação, continuaremos o nosso processo de evolução, mas nós teremos que dar conta da oportunidade que nós tivemos, não é? De reencarnar, encarnar aqui, viver uma vida de relações e dar conta daquilo que nós fizemos conosco.
aquilo que nós, a conduta que nós tivemos nas nossas relações humanas, conosco e com a comunidade que nós vivemos. Qual foi o contributo positivo? É isso que vai somar. É importante eu me relacionar, interagir com outros? Sim, temos que fazer isso, é inevitável. Mas eu tenho que preocupar primeiro comigo, com as contas que eu tenho que acertar. Porque só eu, exercendo o meu caminho, agindo e interagindo, é que eu vou crescer, evoluir, então eu vou poder auxiliar o outro. Não adianta eu pensar que estou crescendo julgando o outro, exigindo do outro que ele se comporte dentro dos meus parâmetros, né? Porque ele diz lá no versículo 22, que está aí no próximo, está dentro do capítulo 14, que feliz é aquele que sabe, ou ele chama de bem-aventurado, ou feliz é sinônimo, né? Aquele que discerne sem sentir-se culpado. Ou seja, você sabe separar, você racionaliza a realidade e o momento que você está vivendo, não é? E não se sente culpado, porque a chave de leitura aqui é consciência. Nós vamos ver já na frente, né? Discernir para nós não nos sentirmos culpados naquilo que nós discernimos, né? Das questões do dia a dia, é saber discernir, trazer a nossa razão ao nosso interior, né? E avaliar com critério e com prudência. Procurar o caminho da sabedoria, do entendimento e da compreensão, né? Porque há aqueles que discernem e agem. Nós vamos ver 3 níveis aí, nós podemos pegar dentro da jurisprudência, né, do direito, muitos fazem isso, entendem, têm a compreensão, mas agem de forma dolosa, né, culposa, mas a grande maioria que está aqui nesse mundo de provas e expiações evoluindo, agem mais por ignorância. Ignorância no sentido de desconhecer realmente aquilo que é a conduta, que é o comportamento e quais são as ações que nós vamos seguir na diretriz do caminho da verdade e da vida, não é? Então, é inevitável, todos nós prestaremos conta, não tem como. E quanto que ele fala? Prestará ao Senhor. Então, nós temos que buscar nessas nossas relações, não é? Uma consciência ética. Mas essa consciência primeiro tem que ser pessoal, individual, a nossa, né? Ou seja, essa, como Emmanuel nos diz lá na obra em outra obra, no livro Pão Nosso, não é? Ele vai dizer a ética pessoal, o caminho da ética, do princípio da moral, é a última e principal norma cristã de conduta. É a norma que nós temos que ter como ação última daquilo que nós vamos interagir com o outro, os princípios éticos, não é? Ele não está dizendo que as opiniões não são válidas, é óbvio que sim, Paulo não falaria isso, não é? As opiniões são válidas, mas elas não são prioritárias. Nós opinamos para colocar o nosso ponto de vista, o outro coloca o ponto de vista, a comunidade coloca, aqueles que sabem discernir, interagir de forma de que haja um diálogo e não um monólogo imposto. É isto que Paulo está colocando em Emmanuel para nós. E olha o que o Emmanuel coloca. Inquieta-se, gera uma inquietação na pessoa e na comunidade. A maioria das criaturas com o destino... inquieta-se a maioria das criaturas com o destino dos outros, descuidada de si mesmo, porque se preocupa tanto em olhar, em ver, em botar defeito no outro e não olha para si, não é? Homens existem que agora ele aumenta, ó, agora ele eleva essa condição, não é? Antes era uma mera inquietação, agora que se desesperam pela impossibilidade de operar melhoria de companheiros ou de determinadas instituições. Será que cabe a nós? Será que não tem outros que já fazem isso e nós é que não entendemos? É porque nós queremos a supremacia nas relações humanas e nas instituições. Por isso nós atribuímos a nós a condição de impor mudanças e comportamentos, não é? Ou seja, o que Paulo está deixando, o que Emmanuel deixa bem claro aqui, que quem tem o mesmo valor
que deve ser colocado com o mesmo valor, com uma importância, porque todos somos filhos de Deus, sem exceção, são as pessoas, é o ser humano, é aquele que convive conosco na comunidade, no dia a dia. Esses devem ser valorados da mesma forma. Tem comportamentos e opiniões distintas, sim, mas se nós queremos ter um entendimento razoável na comunidade, é levá-los a ter essa compreensão de parceria mútua, não é, de entendimento mútuo. Ou seja, quando nós notamos isso aqui, quem merece maior atenção na comunidade? É aqueles que estão fraquejados espiritualmente. Os fortes que agem contrário a isso estão fracos moralmente, porque estão querendo impor, subjugar o outro e impor as suas ideias. São eles, aqueles que têm realmente o entendimento verdadeiro, têm que ter a compreensão que esses que estão fraquejando é que merecem uma atenção especial, para serem ajudados, para receber a compreensão, a fraternidade e a misericórdia, a compaixão. É isso que está sendo colocado aqui, não é? Então, o que Emmanuel deixa bem claro para nós, isso são obstáculos ao quê? A um processo de edificação, de construção da estrutura cristã no mundo. E como está essa estrutura hoje? Não está bem abalada, nós não estamos vendo? A partir de quê? De perspectivas superiores, e não de meras convenções e tabus, não é? Ou seja, a primeira exigência que tem para haver uma relação estável, de estabilidade, de uma conduta razoável da comunidade, é o amor, é reconhecer o outro como irmão, e valorar ele, dar valor a esse irmão, a esses irmãos e a comunidade, como Cristo deu a nós. Ele não desvalorizou nenhum ser humano, mesmo sendo enérgico nas suas colocações, porque ele não era meramente passivo, ele também agia com dureza, mas sem magoar, sem macular, sem estigmatizar a pessoa. Então nós temos que aprender como que nós valoramos o outro com Cristo. Com sentimento de amor, de compreensão, de interatividade, e Jesus era o ápice da alteridade humana. O nível que ele tinha de compreensão do outro, porque ele sabia que nós ainda não temos condições de agir, de nos conduzir pelos mesmos parâmetros dele. Mas ele nos deu como fazer isso. Como caminhar e evoluir de forma conflitiva. Não tem como fazer isso. Então segue Emmanuel. Todavia, a quem pertencerão de fato os acertos, os acervos patrimoniais do mundo? Olha que pergunta importante. A resposta é clara, porque os senhores mais poderosos desprender-se-ão da economia planetária, entregando-a a novos operários de Deus para o serviço da evolução infinita. Ou seja, a evolução, ela é inevitável. Não é? Não tem como evitar. Todos vamos evoluir, querendo ou não. E ela é infinita. Não é? Então, aqueles que querem perpetuar, não é, os seus interesses pessoais, não é? Esses interesses de dominação do outro, de qualquer que sejam as instituições humanas, aquelas que buscam a supremacia em todos os segmentos da sociedade, não é, o econômico, o político, o religioso, seja o que for, não tem problema. Todos vão se desprender da economia planetária, irão desencarnar, irão partir. E mesmo que nós venhamos a trabalhar os nossos filhos ou aqueles que estão aliados às nossas convicções de domínio, os irmãos que estão reencarnando, os novos espíritos que estão voltando à morada da carne, não estão direcionados a seguir nossas diretrizes. Um pode seguir, outro não, mas no processo da evolução, todos esses nossos conceitos, não é? Todas essas nossas definições humanas estão sujeitas a mudanças e irão mudar inevitavelmente. Para melhor, depende de nós e de nossas escolhas, não é? Então, em todas essas instituições, o importante primeiro é nós termos um entendimento uns com os outros, que tanto o indivíduo, a comunidade e as instituições
estão aqui para que haja relações humanas sadias, fraternas, que levem ao outro, que procurem dar, distribuir ao outro todos os benefícios que Deus nos oportunizou aqui nesse mundo. Não pode haver privilégios, excesso. E hoje nós temos, não deve haver privilégio, mas o que mais há hoje é excesso de privilégios, né? Então, esses preconceitos dogmáticos, né, fizeram e continuam fazendo vítimas na sociedade em todos os tempos, cerceando o outro de seus direitos por suas opiniões impostas de forma tirânica, não é? Então, o cristianismo como instituição, eu estou falando como instituição, tem feito diferente? As opiniões não têm sido impostas? Nós nos julgamos diferentes, não dizemos que temos, a nossa fé é maior do que o outro, porque nós olhamos hoje como o outro se veste, qual o seu celular, qual o seu comportamento, qual o seu partido político, qual o seu time de futebol, qual a sua escola, qual a sua opinião, qual a sua música, porque hoje não pode ter opinião diferente de nada. Então o conflito é muito maior, não se trata meramente de comida, de dias e de convenções humanas. Aqui são de convenções absolutamente pessoais. O outro não tem mais o direito de ser diferente, de pensar diferente no nosso dia de hoje. Então nós estamos caminhando para a unidade ou para a separatividade, para as dissensões? Estamos compreendendo mais ou rejeitando de forma preconceituosa mais o outro, não é? Então, todos nós, meus amigos, às vezes, esses homens que detêm o poder em todos os segmentos da sociedade, em todas as instituições, eles pensam que podem se eternizar, que aquilo que eles colocaram como preceitos de comportamento humano ficarão para sempre, né? Então, esses irmãos que vão chegar, como Emmanuel diz, têm novas projetos, novas provas a vencer, porque grandes irmãos, aqueles que estão reencarnando agora nesse período da transição planetária, eles vêm com provas, mais com provas do que expiações. Eles vêm com novos parâmetros muito mais elevados para tentar mudar, para tentar diluir um pouco essa dureza do nosso coração e dos nossos sentimentos, não é? São novos projetos. Então, se nós entendêssemos que não há como perpetuar preceitos humanos, só as leis divinas são perpétuas, são eternas, são princípios e não convenções e não legislações humanas, não é? Então, quando Paulo fala da liberdade, do amor, não é? Toda ação positiva dentro da liberdade e da caridade, ela só pode ser fundamentada na ajuda mútua uns com os outros, ou seja, nós devemos ser aqueles, nós não podemos levar o fardo dos outros, mas nós podemos ajudar os nossos irmãos a carregar os seus, nós darmos as mãos aos outros, levando o caminho da compreensão. Fazendo isso, não impondo nossas opiniões, nós não só vamos gerar a paz em nós, como vamos estar lá na 7ª bem-aventurança, seremos pacificadores. Quem diz lá, bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Então todos nós seremos chamados filhos de Deus, não o filho daquele que rejeitou os parâmetros das leis que são eternas e imutáveis, que é da conduta do amor e da compreensão, não é? Então segue Emmanuel. O argumento, contudo, suscitará certas perguntas dos cérebros menos avisados. É belíssimo isso, essa colocação de Emmanuel. Se a conta reclamada refere-se ao círculo pessoal, que tem o homem a ver pelas contas de sua família, de sua casa e de sua oficina de trabalho, né? As nossas funções, aquilo que nós exercemos no nosso dia a dia. Cumpre-nos então esclarecer que os companheiros da intimidade doméstica, a posse do lar, as finalidades do agrupamento em que trabalha, pertencem ao Senhor Supremo. Mas, né, o homem, na conta que lhe é própria, é obrigado a revelar, prestem atenção nessa palavra, sua linha de conduta para com a família, com a casa em que se asila, não é? Com a fonte de suas atividades comuns. O que Paulo está principalmente afirmando para esses cérebros, quando Emmanuel usa aqui
os cérebros menos avisados, que querendo ou não, nós não temos escolha, não é? Querendo ou não, é da lei, é um princípio, né, da convivência humana, da lei de sociedade, não é? Que nossa existência pertença à existência daqueles que nos rodeiam. Mas para interagirmos e gerarmos equilíbrio e uma vida saudável, não é, que gere bem-estar uns para com os outros, ou para gerar conflitos e dissensões? Porque nós vivemos em sociedade, nós temos que gerar o quê? Então nós temos que superar também o quê? As nossas limitações. O problema é que nós, quando colocamos ou atribuímos a nós funções e atribuições quase que ilimitadas, e nós não temos competência para isso, não é? Então, não é censurar, porque nós temos que ser diferentes daqueles que agiam antes. O farisaísmo literalista, exclusivista, supremacista. Então, Paulo afirma, porque Paulo vai chamar logo à frente desse capítulo, que a consciência do meticuloso, aquele na nossa comunidade, na nossa convivência, que age de forma escrupulosa, ele é detalhista, ele é meticuloso para achar defeito no outro. Ele coloca defeito, inclusive se ele não acha pelo caminho da ética, pelo caminho dos princípios morais, ele acha defeito de forma pejorativa, simplesmente para diminuir o outro, não é? Então, esse é o que o Paulo fala, que é fraquíssimo na fé, mas ele se atribui a condição de forte, de elevado, não é? Então, quem precisa mudar é ele. Por isso que Paulo fala, é preciso mudar de mentalidade. Essa é a metanoia, né? Porque é Deus quem acolhe. Aí Paulo coloca 3 questões no capítulo 15. Quem acolhe é Deus. Quem sustenta todos nós, inclusive e principalmente os fortes, são os que mais precisam ser acolhidos, não é? Porque na realidade estão fraquejados, que nos sustenta. E quem julga é o Pai. Não somos nós. Nós não recebemos essas atribuições. Nós temos as leis, as instituições humanas, que também a elas foram atribuídas isso. Nós estamos falando de individualidades que atribuem essa condição de julgar de forma literal, não é? E já condenar o outro, sem ter essas atribuições. Nós temos as leis humanas que geram, procuram, né, não conseguem ainda gerar o equilíbrio, né, e uma estabilidade no comportamento e na convivência humana, mas nós temos as leis supremas. Porque as leis humanas, elas são relativas e ainda muito imperfeitas, cópia imperfeitas do mundo real, não é? Do mundo ideal, como dizia Platão, e como nós sabemos que as leis perfeitas são as diretrizes do Pai, não é? Então, continua Emmanuel. E Paulo coloca na questão da conduta que nós precisamos sentir dentro de nós como que nós estamos agindo, como nós estamos fazendo nessas relações humanas. Então Paulo fala, se nós sentirmos o outro, se nós pensarmos de uma forma, de uma conduta, de relações saudáveis uns com os outros, né, nós vamos então poder realizar, não é, essas ações uns com os outros de uma forma inteligível, aceitável. Ou seja, o nosso discernimento das relações, nós vamos construir então uma relação de confiança primeiro em nós mesmos, vamos nos sentir mais seguros, não é? E depois nós vamos transmitir essa confiança, essa segurança naquilo que nós realizamos para o outro. E assim a comunidade como um todo vai crescer, não é? Agora, o que Emmanuel continua aqui nessa questão da interação, da interatividade, sem nós afrontarmos uns aos outros e a escolha dos outros, não é? Que isso não implica, não está dizendo que nós não temos que olhar e discernir aquilo que está incorreto na realidade. Mas isso não implica negligenciar também aqueles que relacionam com os outros, porque nós temos que ajudá-los, nós temos que tentar compreender e ajudar. Então Emmanuel diz, naturalmente ninguém responderá pelos outros, de forma nenhuma, mas isso não significa que não devemos interagir com o outro, não devemos ser imprudentes e negligentes, não é?
Então, todavia, cada espírito, em relacionando o esforço que lhe compete, será compelido a esclarecer a sua qualidade, isso é importantíssimo, de ação, não é? Então, nos menores departamentos da realização terrestre, onde foi chamado a viver. Mas, acima de tudo, como dizia Chico, ser chamado a viver é ser chamado a conviver. A arte da convivência, como dizia o Chico, não é? Então, se nós não negligenciarmos as nossas relações, mas também não for... Isso pressupõe que não devemos nos impor nas nossas relações humanas, não é? Então, quando nós será compelido a esclarecer com qualidade. Eu gosto muito lá da última lei, né, do livro 3º do Livro dos Espíritos, né? Lá da lei moral. Então, se nós agirmos dentro do preceito da lei da justiça, como fala Paulo antes, tendo o amor como núcleo, o centro, a caridade, que é um amor em ação, nós vamos exercer, nós vamos nos relacionar uns com os outros dentro de um princípio cristão, dentro do parâmetro do Cristo, valorando o outro como Cristo, como nós falamos anteriormente, né? Então, quando ele fala lá no versículo 6, quando nós esclarecemos isso dentro do princípio da justiça, do amor e da caridade, nós estamos reconhecendo que o tempo, esse que nós não dominamos e não temos predominância com ele, porque o tempo das nossas relações aqui, daqueles percentuais que nós devemos adquirir, não é? É uma escolha nossa, é nas nossas ações, não é? É do Senhor. Então, o tempo de convivência nosso aqui, na casa, na família e nas instituições, está subordinado às decisões de Deus. Não há como eu perpetuar essas ações. Então, se o tempo que nós temos aqui, seja ele mais curto, médio ou longínquo, em todo o tempo nós temos que procurar gerar, construir, edificar com estabilidade, com equilíbrio, né? Então, nós não podemos impor de forma alguma, não é, diretrizes, opiniões, não é, de forma unilateral, conflitiva, não é? Nós temos que agir de forma construtiva, né? De forma interativa, não é? Então, é importante o que Paulo vai dizer no capítulo 15. A questão é de consciência, de coerência consciencial, não é? Quando Paulo está dizendo isso nos comentários de Emmanuel, o que fica bem claro aqui é que quando nós agimos, e depois que nós agimos, aí nós percebemos que a nossa própria consciência, o nosso superego está nos condenando daquelas ações. Então nós também vamos continuar em conflito, não é só o outro, né? Então, essa coerência, nós não podemos nos condenarmos em face de quê? Daquilo que nós praticamos, porque tem que agir em cima daquilo que nós pensamos, né? E aí Emmanuel deixa uma questão muito importante para nós pensarmos. Quem somos nós? Aí essa é a questão, a grande pergunta. Principalmente para nos constituirmos, e isso tem muito hoje, não é? Juízes dos outros, não é? Se todos nós respondemos a Deus. Se você se estabelece como juiz universal, você só pode fazer isso se você não tiver a ninguém a responder. Tem algum ser humano nessa condição absoluta? Essa é a pergunta que nós temos que fazer. Meus irmãos, muito obrigado. Eu espero ter levado essa mensagem de uma forma clara, compreensiva, dentro das minhas limitações, que são muitas, pois eu sou um aprendiz. E assim eu peço a Deus, a Jesus Cristo, a nossa Mãe Santíssima, a toda a espiritualidade de luz, não é? Que leve essa paz, esse equilíbrio, essa sustentabilidade nas relações humanas, né? Que possam melhorar esse plano, trazendo bem-estar a todos nós. E para isso que nós possamos ser proclamadores da paz, pacificadores. Que todos tenham um restante de semana com muita saúde e muita paz. Muito obrigado.